Bom, dando sequência a esta grande ideia do professor Jefferson Borges, ou mais conhecido como Perdiga, fui desafiado pelo professor Gustavo Correia, preparador físico do São Gabriel Futebol Clube, a falar sobre treinamento funcional no futebol. Bom, primeiramente, o que é treinamento funcional? Por anos acreditou-se que a aplicação de exercícios de treino funcional estava direcionada a exercícios que estimulavam desequilíbrio. Então foi rotulado que pessoas que queriam atuar com treinamento funcional precisariam somente se equilibrar em bolas suíças ou levantar pesos apoiados em uma base estável. Mas com o avanço dos estudos podemos dizer que treinamento funcional é ensinar os atletas a lidar com o peso corporal e movimentá-lo em todos os planos de movimento. Assim como o princípio básico efetua na funcionalidade do indivíduo. Este tipo de treinamento passou a ser muito utilizado nos esportes de alto rendimento, porém antes já era visto como uma melhora na qualidade de vida. Nos Estados Unidos este método é aplicado há décadas. O movimento base para o treinamento funcional, para uma análise fiel e correta do movimento do atleta, nós devemos analisar em três componentes. O padrão de movimento, que está direcionado à forma de como o movimento de fato ocorre. A frequência do movimento, refere-se ao volume de ações motoras realizadas. E a intensidade do deslocamento, que é relacionada à velocidade com que esse movimento é conduzido. Quando pensamos em treinamento funcional, os três pilares de sustentação são o treinamento de força, treinamento de core e o treinamento de propriocepção. Qual que é o treinamento de força? Ela é subdividida em três fases: a força máxima, força explosiva e força de resistência. A força máxima aumenta os índices de força do atleta no período preparatório. A força explosiva tanto pode ser rápida ou relativa, e é usual no período específico para ganho de velocidade. Já a força de resistência é fundamental para possibilitar um retardo de fadiga na musculatura específica. Vamos falar sobre o core agora, que também é um dos pilares do treinamento funcional. O core é composto pelos músculos do tronco, mas que também abrange já os músculos costais, músculos abdominais e músculos do complexo quadril, lombar e pelve. O treinamento do core é o produto de um controle motor e da capacidade muscular, gerando equilíbrio do corpo. Uma das principais funções deste treinamento é potencializar a ação motora, facilitando a execução do movimento sem que ocorra fadiga. Além, é claro, de fornecer uma conexão dos membros superiores para com os membros inferiores. Como o futebol é um esporte onde se há variadas ações motoras, frear, trocar de direção, saltar, correr lateralmente, entre outras, o treinamento funcional auxilia na aceleração e desaceleração durante essas ações motoras, bem como a transferência de força entre as regiões proximal e distal de seus respectivos membros. Agora sobre a propriocepção. O principal objetivo ao se treinar e aprimorar a propriocepção é incorporar a rotina da prática de atividade física, a fim de proporcionar menor chance de dores e lesões musculares. As articulações, quando bem treinadas e estimuladas, ocasionam ao atleta uma maior condição e segurança para o gesto específico de força. Com a propriocepção há uma melhora de resposta sensório-motora dos estímulos que vêm sendo efetuados externamente. A ação do músculo e do fuso muscular, dos órgãos tendinosos de Golgi, é reflexa e inconsciente, proporcionando aos músculos e articulações maior controle sobre os movimentos. Agora eu vou falar sobre dois fatos que podem acontecer no treinamento funcional, que é sobre a cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada. A cadeia cinética fechada é aquela no qual os segmentos distais ficam fixos ou estão em uma considerável resistência. A cadeia cinética aberta é aquela no qual a extremidade distal fica livre no espaço.
Um exemplo de diferença entre esses dois aspectos pode ser descrita na extensão do joelho. No exercício em cadeia cinética aberta, a cadeia extensora, como observada na imagem à esquerda, pode ser observada e considerada um meio padrão de execução desse movimento. Já dentro dos exercícios em cadeia cinética fechada, o agachamento pode ser descrito como um meio tradicional de aplicação deste método. Aplicação no futebol do treinamento funcional. Devemos aplicar qualidade e não quantidade. Não devemos se preocupar com quantas vezes por semana devemos fazer, e sim quais os benefícios que esse tipo de treinamento venha a ocasionar. Sempre efetuado nos pré-treinamentos, onde os atletas estão em quase total estado de repouso ou descanso. Core e propriocepção no aquecimento. E a força é aplicada no treinamento ou somente no treinamento físico ou no treinamento físico, técnico e tático, aonde pode ser realizado nos campos reduzidos ou trabalhos onde existem finalizações e força de resistência. Aplicação quando se tem um jogo por semana. Reparem que esse jogo venha a ser no sábado. Então são feitos quase todos os dias a propriocepção. Mas mesmo assim, quando não há propriocepção, há sempre um aspecto, há um tipo de metodologia do treinamento funcional a ser aplicada nesse turno. Quando há 2 jogos por semana, sendo que um jogo seja no domingo à tarde e outro na quarta à tarde ou à noite, esse trabalho é feito como um preventivo de lesão. Ou logo após, ou antes de um turno antes do período, pré-período, pré-turno onde o jogo é na quarta, que seria na terça-feira, e na sexta também aliado propriocepção com a força. Bom, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenham gostado e quero ver quem vai ser o próximo aí a transmitir ou transparecer o seu conhecimento para todos nós aí. Desde já, muito obrigado, valeu pela atenção de todos.